Aí você fala, vamos lá, começando, beleza? Então, né, esse lance do Carl Jung que você falou, né? Fala aí um pouquinho mais pra mim, essa ideia de pensamento. Acho que não só partindo do Jung, mas como eu venho da filosofia, eu penso nessa questão um pouco parecido com Kant também, Uhum. né? O Kant, ele fala sobre as faculdades de pensamento que a gente tem, e essas faculdades, elas funcionam mais ou menos como um software para o nosso hardware, né? O Uhum. nosso corpo. Então, tem coisas que a gente consegue acessar e tem coisas que a gente não consegue acessar. Por É exemplo, como um inconsciente coletivo? quase. Essa parte ainda não, essa parte ainda não. Uhum. Mas a parte ainda do próprio consciente. Então, quando a gente vê as cores que a gente vê ao nosso redor, a gente não está vendo todas as cores que estão presentes ao nosso redor. Assim como os sons, as sensações e tudo mais. Um cachorro, por exemplo, ele escuta numa frequência totalmente diferente da nossa. E isso não quer dizer que esses sons não existam, mas é que nós, como seres humanos, a gente não consegue captar toda essa totalidade. Então, tem coisas que fogem a essa nossa consciência. Elas permanecem ali numa materialidade diferente, digamos assim. E aí, nesse ponto, eu acho interessante a abordagem do Jung em relação à espiritualidade, Uhum. porque ele não tenta ultrapassar esse limite, digamos assim, que nós temos, né? Então, ele é um pensador muito cético, por exemplo, porque ele diz que, da mesma forma como a gente não pode provar com a nossa ciência que esse espiritual existe, a gente também não pode provar que não existe. Então, a gente querer ficar criando juízos de valores e Uhum. convencer ao outro sobre essas coisas já ultrapassa uma discussão saudável, por exemplo. Isso seria mais um exercício de poder. Então, quando ele fala sobre o inconsciente coletivo, ele fala um pouco também dessas formas que o ser humano tem para conseguir um entendimento sobre algo que foge a esse campo do consciente. E só que dado as nossas diferenças geográficas, temporais e culturais mesmo, a gente tem algumas formas de materializar essas imagens diferente de outros grupos, no caso. E só que muitos traços se repetem, né? Como as pirâmides, como a questão do pai, a questão da mãe Uhum. protetora, a questão da própria lei, né? São coisas que, apesar de terem construções diferentes, digamos assim, elas ainda partem do mesmo princípio, que é um princípio que está inato, né, no ser humano, faz parte da nossa natureza, né? E a gente não está desligado dela, né? Uau, tem muito assunto bacana então para hoje. Bom, é Tem. isso, estamos começando o nosso podcast Salada Mista e hoje eu trouxe esse amigo aqui, um super pensador, no caso, o Augusto Minguim, ele é professor de filosofia e eu não sabia quando eu chamei o Augusto, eu só gostava mesmo da filosofia dele, a forma como ele pensa, é muito legal e vem com a gente aqui nesse podcast. Você que já gostou um pouco do assunto, compartilha com alguém aí que se interessa também por isso. Vamos falar de espiritualidade, vamos falar também até mesmo sobre a Bíblia, que o Augusto já viu a Bíblia judaica que eu tenho aqui, e de muita coisa que pode tornar o nosso dia a dia muito melhor, sem dúvidas. Mas antes de começar, eu também gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Microlins Helena Maria. Vou deixar aqui os contatos, tá? Eles que são nosso primeiro patrocinador. E assim, já uma parceria que tá fluindo bacana nesse sábado que passou. A gente deu uma palestra gratuita para jovens, tanto alunos como também pessoas que moram ali na região, que isso ajuda bastante, né, nesse início da caminhada do jovem, né, no mercado de trabalho. E aí, dá uma força lá, segue o canal, vê as novidades que tem e se for do interesse, se você tem aí um filhão em casa ou se você é jovem, só entrar em contato com a Microlins e Helena Maria, que o Alex ele vai atender vocês, eu tenho certeza que muito bem. Bom, é isso, estamos começando aqui esse podcast. Esse é o Augusto Minguim. Muito prazer, Augusto, que você está aqui. Seja bem-vindo. E eu quero realmente, assim, sabe, poder proporcionar para quem nos assiste essa liberdade de pensamento, né?
Eu vi uma frase esses dias que diz que tudo aquilo que a gente ignora não existe pra gente, né? Uhum. E é isso que tem acontecido. Eu vejo assim com a maioria das pessoas que tem ignorado alguns aspectos da vida e às vezes alguma área da vida não tá bem e não sabe para onde olhar. E a gente pode olhar para essas questões hoje. Você vai me ajudar? Seja bem-vindo. Muito obrigado, né, por todo o carinho, acima de tudo, pelo espaço, pelo convite. Enfim, é uma honra esse encontro, né, que é uma troca, porque acredito muito nisso, que tudo é Uhum, uma troca e a gente tá aqui para trocar bastante. sim, Vamos lá. A gente estava falando agora há pouco, né, sobre essa questão do inconsciente, do sim. consciente, das faculdades de pensamentos, né? Uhum, Eu acho que, bom, como você falou, eu sou professor de filosofia, mas eu pendo muito também para a área da psicanálise, então eu leio bastante psicanálise já faz um tempo. que bacana. Então, parte da minha fala sempre vai ter como ponto de partida esses dois princípios, Uhum, digamos assim. E, bom, tanto para psicanálise quanto para filosofia, isso que a gente ignora tem mais a dizer sobre nós do que aquilo que não ignoramos, né? uhum, Essas partes que a gente tenta não falar sobre elas, elas causam muito impacto e direcionamentos para nossa vida, né? Muitas uhum, vezes a gente repete coisas e a gente fica se perguntando por que de novo esse relacionamento deu errado, por que de novo um chefe que não gosta de mim, porque eu não sempre faço as mesmas coisas. E a resposta, eu acredito que esteja exatamente nessas coisas que a gente ignora e que a gente tenta deixar de lado, né? Tenta não uhum. resolver. Pô, que bacana. E, na verdade, a gente entrou nesse assunto, né? Porque nós fomos. Teve um amigo que me comparou, né? Ele falou assim: Poxa, Marcelo, você tem um estilo de italiano, né? E eu achei curioso, porque o meu irmão, ele tem um apelido de francês, né? Meu irmão é bem refinado, o Ismael, inclusive um abraço. O Ismael eu tive com ele nesse final de semana. E no caso, você, né, é italiano, e a gente acabou entrando nesse assunto das percepções ou das sincronicidades. E o mais curioso, Guto, assim, até para deixar claro para quem nos assiste, que eu convidei você porque nós nos conhecemos, né, lá no Espaço Holístico Terra, né, do Felipe Alica. E enquanto eu estava lá nos meus processos, né, de ayahuasca, sofrendo com algumas peias, eu sempre percebo você pleno. Você é assim mesmo, uma pessoa mais calma, uma pessoa que demora mais para estourar, para se irritar. De novo, partindo da psicanálise, né? Uhum, Ela diz que toda vez que a gente tem essa aparência por fora, na verdade por dentro a gente guarda muito do nosso oposto. Então, muitos processos que eu tenho acontecem, na verdade, nesse interior uhum, de mim comigo mesmo. Então, acho que no geral eu posso dizer que nas minhas interações, sim, eu sou bem tranquilo, bem calmo, mas há coisas que me tiram muito, muito do sério e lidar com isso é um peso, muitas vezes, digamos, mas como eu acabei de falar, né, é um peso que é meu comigo mesmo, né, que eu uhum, preciso muitas vezes lidar, mas eu acho que sempre são muitas coisas envolvidas, entrelaçadas, e apesar de serem coisas minhas, eu estou nesse mundo, né? E elas se relacionam com as minhas relações. uhum, E então eu tenho as minhas partes explosivas também, mas eu acho que um pouco mais bem direcionadas, eu diria. Não são. Claro que eu não tenho total controle sobre uhum, elas, porque eu sou um ser humano como todos os outros, eu sinto como todos os outros, mas eu acho que eu procuro bastante saber sobre elas e direcioná-las mesmo. Acho que uhum, essa é a palavra correta, assim. Só um detalhe, né? Você comentou que eu sou italiano. Eu uhum. sou descendente de Descendente italiano, italiano, perdão. de português, de Uhum. indígena. A, Como, como nós todos hoje em a dia. brasilidade aqui é muito Uhum, forte. Eu gosto muito. E aí você comentou também sobre essa questão de ver no outro, né, um certo aspecto que nos chama a atenção. E realmente isso está um pouco mais interligado com aquilo que a gente projeta no outro, né? uhum, Muitas vezes o que a gente vê no outro é aquilo que a gente vê em nós mesmos e vice-versa, né? Às vezes a gente enxerga uma coisa que para nós é negativa no outro, mas isso está em nós também, né? E acho que esse processo me ajudou um pouco também a direcionar um pouco essas raivas, esses sentimentos
Uhum. mais densos, digamos assim, dentro de mim, porque parei um pouco de olhar para o outro, comecei a olhar um pouco mais para mim Faz nesses sentido. processos. Faz sentido. Até porque eu também, né, nessa caminhada do xamanismo, das medicinas Uhum, sagradas, eu me descobri, assim, eu descobri uma parte de mim que eu negava, sabe? Que é os próprios preconceitos mesmo que eu tinha e na qual fui condicionado a acreditar e fez parte da minha história, da minha trajetória. Mas eu percebo melhor, sabe? Eu comemoro, sabe? Eu uhum. acho que não no sentido, assim, de me gabar, Superioridade. superioridade, mas perceber que o quanto me fazia mal, sabe? Ficar reparando no que o outro É fazia. uma vitória consigo mesmo, É, né? e aí eu, tipo, fico mais leve com isso e, eu deixo de cobrar das pessoas, né? E eu também me sinto menos cobrado Uhum, quando isso acontece. É que, como você falou, né? De olhar pra si, é um espelho. E, tipo assim, eu tive até uma experiência recente na padaria, que foi agora vindo pra cá, né? Eu fui lá pra pegar um suco, um biscoito pra gente. E demorou no caixa, e depois na hora de passar também, não achava o código, já estava um pouco atrasado. E eu fiquei pensando, caracas, mano, se fosse em outro tempo, eu ia fazer uma reclamação, porque eu vi os donos ali do lado, né? Mas eu falei, cara, por dentro eu já cortei isso. Então deixei a necessidade de cobrar. E aí eu falo assim, pô, é dessa forma que eu quero me sentir, né? No direito de não ficar cobrando ninguém. E aí eu comemoro. uhum. E aí, no caso, a pergunta, né? É, como que é isso, assim, para as pessoas no dia a dia, né? Para que lidam com você? É, é natural você passar por experiências como essa também de perceber ou é algo que já é inconsciente? Acho que de certa acho que um pouco dos Um dois. pouco dos dois. Acho que esse inconsciente não tem como a gente simplesmente excluir ele totalmente ou saber totalmente sobre ele, porque o nome já diz tudo, né? É Uhum. É. inconsciente. Então são coisas que vai nos afetando ao longo do dia e o que acho que o que a gente pode fazer é ir aprendendo, Uhum. né? Então esses traços que, como você disse, vão marcando a gente desde pequeno e causando uma certa, qual a palavra? Uma certa cegueira mesmo, né, em nós, eles geralmente não vão se apagar, né? O que a gente pode fazer, na verdade, é ir descobrindo novas formas de olhar e Uhum. novas formas de lidar com as coisas. A única maneira da gente esquecer realmente essas coisas é através da amnésia, né? E a gente Uhum. preza para que isso não É aconteça. verdade. Então, essa questão do conhecimento, ela é muito mais também pessoal, eu acho, Uhum. do que hoje em dia só uma questão profissional, como muitas vezes acontece. Muita gente fala, por exemplo, sobre é, praticidade, sobre ser produtivo, e a galera esquece que a maior parte dos conhecimentos que a gente tem, na verdade, eles funcionam de forma inconsciente. Não é só uma questão de, bom, eu aprendi a fazer uma conta e agora eu vou fazer essa conta todos os dias e vou produzir algo com ela. Mas esse algo que a gente produz, ele também tem um direcionamento por causa do direcionamento que nós damos para ele, Uhum. né? A bomba atômica, por exemplo, ela foi criada com uma finalidade e utilizaram ela para isso. E hoje há muitas pessoas que utilizam também de conhecimentos que poderiam ser muito mais vantajosos para as pessoas em geral, mas utilizam isso de uma forma negativa também para a sociedade em geral. Então, há coisas que formam o nosso jeito de ser, a nossa forma de ser. Então, para além dessas questões práticas, existe o nosso cotidiano, ou como eu me sinto no dia a dia, ou como eu penso no dia a dia. Então, eu penso que é sempre um processo, né, de readaptação também, de levar aquilo que a gente tem, mas de ter humildade para saber que pode ser diferente, que pode ser de uma outra maneira e que pode melhorar também. E muitas vezes, como a gente estava falando, a gente sempre olha para o outro, vê o que o outro está fazendo, mas a gente não vê que às vezes nós podemos estar sendo tóxicos, que nós podemos ser aquela pessoa chata, que nós podemos ser aquela pessoa, às vezes até invejosa também. E a gente sempre culpa o outro por causa disso. Então, acho que quando a gente tem um pouquinho mais de humildade para aprender com esses processos, a gente consegue separar uma coisa da outra e levar isso com um pouco mais de leveza, né? Com um pouco mais de questão.
de saúde mesmo, né? Eu não vou nem Uhum, falar de certo ou errado, uhum, porque é uma discussão de valores hoje em dia muito acalorada, mas eu acho que a gente pode partir dessa questão da própria saúde, né? Hoje a gente vive uma sociedade que é a sociedade que mais está doente mentalmente, né? uhum. Depressão, ansiedade, burnout e por aí vai. E então a gente tem olhado muito pouco para os nossos próprios processos e se readaptado, né, em relação a toda essa ordem que nos cerca. Não que ela também seja a melhor de todas, Uhum. mas que olhando para ela a gente podia também descobrir novas formas de se relacionar uns com os outros e fazer isso pela nossa saúde mesmo, né? Sim, e de onde que você acha que, no caso assim, que é o que mais causa todo esse caos que você citou agora, né? Como, por exemplo, a ansiedade, o burnout, é, e tanta essa busca frenética das pessoas, isso do seu ponto de vista, né? Até filosófico, inclusive. Uhum. Bom, essa é uma questão que eu me faço também todos os dias. Uhum, Eu acho que eu não tenho uma resposta objetiva assim para ela. Como eu disse, eu acho que as coisas elas sempre se entrelaçam e, e há sempre muitas causas e muitos efeitos, né? Mas eu acho que grande parte assim do nosso causador disso tudo é realmente o sistema cultural em que a gente vive, né? uhum, Todo esse sistema que desde cedo pede para a gente produzir, para a gente ser eficiente. A questão, por exemplo, nós que somos homens, né? A gente cresceu ouvindo que a gente não pode chorar, que a gente precisa fazer isso, fazer aquilo. Então, essas são coisas que, como a gente falou anteriormente, vão moldando a nossa forma de ser, e se a gente não encontra novas formas de olhar para isso, a gente vai reproduzir isso pelo resto da vida. E a gente vai ficar numa repetição eterna, né? Num looping eterno. Então, eu acho que não que seja apenas isso, até porque somos nós, seres humanos, que fazemos uhum, esse sistema, que fazemos a nossa cultura. Então, eu acho que tem um pouco do lado social, que reproduz isso em larga escala, uhum, através das próprias mídias. uhum. E hoje a gente está aqui utilizando uma mídia, Sim. inclusive. Mas também tem a questão pessoal também, né? A questão, por exemplo, do autoconhecimento mesmo, né? Às vezes é um pouco duro procurar um pouco de autoconhecimento, porque exatamente nos tira dessa zona de conforto que a gente está. E nem todo mundo está preparado para lidar com esse baque, né? De Uhum, saber que é você mesmo que muitas vezes se prejudica. É muito mais confortável você ver esse lado prejudicial no outro, lá fora, no sistema e coisas assim. Então, eu acho que tem um pouco dessa questão propriamente humana também, porque somos seres faltantes, né? uhum. Falando um pouco, partindo da psicanálise, somos seres faltantes e o tempo todo a gente está procurando alguma coisa para preencher esse vazio que a gente tem. Mas acho que nunca, na verdade, a gente vai encontrar uma coisa que realmente preencha totalmente nosso vazio. É E como um abismo. é como um abismo, exato. E essa, esse nada, né? Ele pode ser encarado como duas coisas, a princípio. A primeira, exatamente como esse lugar para colocarmos alguma coisa, e muitas vezes coisas que a gente acredita que fosse complementá-lo, mas outras vezes ele também pode servir como uma autoquestão, né? De se perguntar o que realmente eu posso fazer com esse vazio, né? De produzir algo para si mesmo, não propriamente para o mundo ou para o que a sociedade espera, mas do que a gente pode abraçar as nossas partes, muitas vezes encarada pelo mundo lá fora como algo negativo, e fazer jus à nossa natureza mesmo, né? Uhum, Nos conhecermos como um todo, como seres humanos. Às vezes a gente está procurando um ideal que vem da sociedade, vem dos pais, vem de religiões, vem uhum. às vezes de filosofias mesmo, e procurando esse ideal a gente deixa outras coisas de lado que são nossas em favor de uma ideia que veio de fora. Então a gente não faz jus ao que é realmente nosso, ao que nasce com a gente, né? Porque somos seres humanos únicos. Ninguém é igual a ninguém. Temos traços semelhantes, mas isso não quer dizer que sejamos o mesmo.
Então, sendo únicos, talvez a gente devesse olhar um pouco mais para essas potencialidades que a gente tem e deixar um pouco de pensar que é algo negativo ou que é algo positivo, mas encarar como uma coisa que existe Uhum, realmente e poder pensar a partir dela o que fazer com isso. uhum. É, acho que é um pouco por aí. Você citou a mídia, inclusive, né? Que ela a mídia que foi imposta, né? Que era disponível pra gente. E assim, eu Uhum, tenho memórias incríveis de desenhos, filmes, programas, seriados que eu sempre assisti e que isso sim foi moldando, né, nosso estilo de vida, né? A gente percebeu o que que é, poxa, é legal, a gente vê um seriado na TV que tem carrões, tem o luxo, o que parece bom pra gente, o que parece que vai nos deixar feliz, né? uhum, E a gente percebe que tem muita gente que tem isso também, tem tudo isso, e não é feliz, né? A gente pensa que tem gente que é tão rico que a única coisa que ele tem é dinheiro, né? Não tem felicidade, não tem vontade de viver. Tanto é que a gente vê tragédias, né? Que acontecem também no meio, né? Das pessoas. E nada, não tenho nada contra rico. Inclusive, eu me sinto rico sempre. Desde já eu me sinto rico. Mas eu quero também, né, experienciar essa abundância, mas, sabe, sem esse vazio, uhum. sem esse negócio que não é isso que vai me deixar feliz, eu busco ser feliz. E talvez isso por conta dessa busca minha, né? Você acha que eu tenho percebido que mais pessoas têm buscado esse despertar, vamos dizer assim, né? Se conhecer melhor. E o que você acha disso? Você acha que tem uma esperança para essa galera que agora estão tendo a oportunidade de buscar mídias como essa que fala sobre espiritualidade, se conhecer? Você acha que isso é uma coisa que vai acontecer num futuro, de repente próximo ou distante? Eu acredito muito na dialética. A Uhum, dialética uma ideia que diz que os opostos é que dão movimento para as coisas. Né? Então, por exemplo, a física diz que não haveria movimento se não houvesse atrito. uhum, O, o movimento não aconteceria. Eu acredito que esses contrários eles estão sempre presentes. Então, eu digo que eu gostaria uhum, que as pessoas conseguissem alcançar esses lugares, mas se vão ou não, eu já não tenho certeza. Eu acho que se trata mais do que as pessoas fazem com aquilo que elas têm, do uhum, que propriamente aquilo que elas têm. Né? Então, há pessoas que, como você disse, são muito ricas materialmente, mas uhum, que espiritualmente não. Eu falo espiritualmente não só no sentido transcendental, mas no sentido subjetivo, e que nesse aspecto elas são pobres mesmo, se sentem pobres, né? Há muitas pessoas que têm dinheiro, mas passam por depressão. uhum, E eu vejo, por exemplo, muitas pessoas que têm uma certa escassez de materialidade e ficam se questionando, né? Poxa, mas essa pessoa tem tudo que ela precisa e ela é triste. E enquanto que essa pessoa que seria pobre, né, em uhum, termos econômicos, ela é muito mais feliz. Então, isso demonstra que a questão do dinheiro não reflete nada. O que uhum, reflete mais é o que você faz com esse dinheiro, né? Essa questão da mídia mesmo, por exemplo, que você citou, isso me faz lembrar de uma aula que eu trabalho com os meus alunos, uhum. e, por exemplo, eu levo para eles alguns episódios de Tom e Jerry, né? Vou citar aqui. Nossa, eu tava pensando agora há pouco nessa questão, sabe, da nossa briga, essa Uhum, briga do gato e o rato, entendeu? uhum, uhum. É incrível como você trouxe isso aqui. Realmente, eu tô impressionado mesmo, não é cena, porque fazia tempo que eu não vejo nada sobre Tom e Jerry. Mas coloquei uma playlist e fiz uma meditação aqui um pouco antes, e essa playlist me remeteu ao Tom e Jerry. Obrigado por trazer Interessante, essa analogia. Analogia. interessante, interessante. E aí no desenho, por exemplo, é claro que ao longo do tempo ele foi sendo alterado, mas se você pegar alguns capítulos do início da década de 2000 mesmo, Uhum, você consegue observar questões ideológicas mesmo dentro do uhum. desenho. Então, por exemplo, sempre que quando aparece uma empregada no desenho, o rosto dela não Sim, aparece, é só a cintura é para só a baixo. cintura e ela é negra. Você consegue perceber isso pelas mãos dela, às vezes pelas pernas, mas você não consegue ver o rosto.
enquanto que em outros episódios, quando a família deles é uma família um pouco mais bem estruturada, bem de vida, os personagens são brancos, né? Então, o que que isso quer dizer em um desenho que está sendo passado para crianças, né? E aí entra um pouco no que a gente estava falando sobre a questão do inconsciente. São Uhum. informações que vão sendo registradas dentro da nossa mente e que vão sendo depois praticadas de forma automática. A gente não percebe isso. Foram ignoradas de uma certa forma, né? Exato, exato. E no nosso cotidiano a gente começa a reproduzir coisas também dessa forma, né? Então, esses dias, por exemplo, eu estava vendo uma experiência que uma, uma mulher fez, de que era o seguinte: ela simulava uma briga na rua com um homem branco e simulava a mesma briga com um homem negro. E todas as vezes que ela simulava essa briga com um homem negro, pessoas paravam para questioná-lo, para repreendê-lo, para fazer coisas do tipo para proteger a mulher. Uhum. Mas quando ela simulava essa situação com um homem branco, ninguém fazia nada, né? As pessoas ignoravam, passavam direto. Então, a gente diz que vivemos em um país da democracia racial, Uhum. mas a gente ignora, né, essas questões que estão dentro do nosso Uhum. inconsciente, né? A gente não se pergunta por que que com um homem negro eu me incomodei e um homem branco eu não me incomodei. Então, esse é só um exemplo, claro, Uhum. mas a mídia, ela faz a gente desejar muitas coisas que não são nossas, né? Que era o que a gente estava falando agora há pouco. Então, a gente deseja coisas, quer coisas para suprir esse vazio existencial que a gente tem, que muitas vezes não é nosso, né? Ele vem de fora, ele é imposto para nós, né? Então, você precisa ter uma profissão, porque tem mercado, porque dá dinheiro, isso e aquilo, mas às vezes você quer só pintar um quadro Uhum. ou escrever uma poesia ou uma música e coisas do tipo, mas você não consegue porque você não tem muitas oportunidades mesmo, Exato. né? É claro que eu acho que tem público para tudo, né? Uhum. Digamos assim, mas até você conseguir alcançar esse público é um pouco mais difícil, né? Não que seja impossível, Uhum. mas te desanima um pouco muitas vezes e assim por diante. Então, resumindo, eu acho que existem os dois lados da moeda, Uhum. né? Então, eu acho que enquanto tem pessoas trabalhando muito para a gente conseguir melhorar isso, né? Cá estamos. Uhum. Existem outras tantas que querem burlar essa, ah, não sei como dizer, essa revolta, Uhum. digamos assim, que, e essa tentativa de fazer algo diferente, né? De sair um pouco Sim. desse sistema todo. Inclusive, quando eu comentei, né, que eu me sinto rico, é porque Uhum. por muitos anos, né, eu acho que por a maior parte da minha vida, eu me sentia, né, sempre assim, tipo, com aquele desejo de algo que faltava, né? Uhum, Então, sempre querendo eh, ter coisas, sabe? Coisas que parecem tão atraentes pra gente, uhum, essa busca de ter o celular do ano e tal. E às vezes eu ficava frustrado, né? Porque não dá pra ter tudo. uhum, Mas aí eu percebi, comecei a perceber, né? Tipo, o que eu preciso eu tenho. uhum, Então, e às vezes as coisas eram mais difíceis pra mim porque eu só estava observando o que faltava. uhum, Eu não estava conseguindo enxergar que eu já tinha o que eu precisava. E talvez o mais difícil eu já tinha conseguido, que é realmente olhar pra dentro. Porque enquanto eu procurava Deus fora, eu não encontrava, isso me frustrava. uhum, Então, por isso que hoje eu falo assim: ah, eu me sinto rico. E, pô, de verdade, eu vou falar aqui, vou ser real pra você. Eu tô procurando chácara, eu tô pesquisando uma casa na Aldeia da Serra, eu marquei uma visita, legal. entendeu? Agora, como que eu vou comprar não interessa pra ninguém. Eu sei que eu lancei pro universo, uma hora eu chego lá, não precisa ser nada luxuoso, Exato, exato. entendeu? Mas assim, tipo, me sentir bem comigo, eu já me sinto. Uhum, Sabe? E as coisas parece que depois que eu comecei a pensar assim, passaram a melhorar, né? uhum, E você falou também das diferenças, né? Por exemplo, raciais, né? E a gente lida hoje em dia muito com os povos indígenas, uhum, né? Você pensou também? aham, sim. Então, tipo assim, eu já trouxe aqui no canal, inclusive você conheceu o Fenikiá e o Charlie, né? Que tem, inclusive, eu vou deixar a dica para vocês. Tem um episódio com os povos indígenas Funiô.
Tipo assim, essa luta dele, sabe? É uma causa que eu tomei pra mim também, sabe? Então eu tô Uhum. sempre divulgando, falando deles. A gente tá fazendo um projeto agora para trazê-los na escola, trazer a história do Brasil a partir deles mesmo, sabe? Não a Legal. história contada por quem conta a história, mas a história a partir deles. E como que é pra você também essa ligação com o xamanismo, com as medicinas sagradas? Como isso te ajudou dentro do seu processo? Bom, é uma coisa que essa parte do xamanismo é um pouco nova, a Uhum, da espiritualidade nem tanto, vou colocar assim. A questão da espiritualidade sempre foi uma questão para uhum, mim, né, sendo um pouco redundante, porque eu sempre fui muito cético e desde criança eu via algumas coisas e que eu não concordava, e então eu questionava muito, tanto na nossa cultura mesmo, a igreja católica, a igreja evangélica e coisas assim do tipo. A minha avó, ela tinha um terreiro de Umbanda, então eu cresci também fazendo um pouco parte do espiritismo, né? uhum, Mas sempre foi uma questão, assim, para mim, exatamente por causa das questões sociais, né? Porque essas religiões, muitas vezes, elas pregam uma certa doutrina, né? E às vezes eu acreditava, ainda penso, que essas doutrinas que elas pregam são muito injustas mesmo. uhum, E que elas correspondem mais aos líderes religiosos do que propriamente à espiritualidade, uhum, né? Então, quando a gente faz um estudo historiográfico, por exemplo, da Bíblia, a gente consegue ter vários outros insights do que é trazido de cima daquele púlpito, por uhum, exemplo. E então eu comecei a questionar muitas coisas e fui me afastando um pouco desse campo, também por causa da própria filosofia, uhum. por fomentar um pouco mais esses questionamentos. No entanto, se engana quem acha que filosofia é inimiga da Uhum. religião, né? Muito pelo contrário. Nunca houve Elas coexistem, né? Exato, e nunca houve tanto um campo do saber que falasse tanto sobre religião quanto a própria filosofia, Uhum, né? A grande maioria dos filósofos que a gente conhece hoje tinham alguma espécie de religião ou uhum, espiritualidade. Então, muitas vezes ainda para mim é uma questão assim, eu tento formular o meu pensamento também por causa disso que eu vinha falando, né? De uhum, não simplesmente aderir àquilo que os outros dizem para mim. E aí isso tem a ver também com o meu processo na ayahuasca. Eu consagrei poucas vezes, do ano passado para cá, ano passado foi a primeira vez, e grande parte desse processo com a medicina, ela coloca a gente para lidar com nós mesmos, né? uhum, Com aquela forma que nós temos de entender as coisas que acontecem à nossa volta e colocar essa forma de entendimento em xeque. Exatamente porque ela é nossa, ela não é universal. uhum, É, tá ligada com a nossa criação, com as experiências que a gente teve e muitas vezes também com esse desejo mesmo, né, do que nós queremos ver, do que nós queremos entender. Então, eu hoje estou dando um pouco mais de atenção para isso, nesse sentido introspectivo também, e pensando sobre como eu penso essas questões, né? Aí é uhum. uma questão até filosófica, né? Pensar Sim. sobre o pensamento. E isso tem me ajudado muito a entender essas questões que eu trago, que partem dessas discordâncias, partem de coisas que eu discordo, de Uhum, que eu concordo, desculpa, e que eu sinto, né? Porque o afeto também ele não está desligado tanto dos nossos pensamentos quanto da nossa espiritualidade. uhum, Então, eu acho que tem sido mais um processo mesmo ah, individual, no sentido de que eu tenho lidado com essas questões, mas nunca só individual, porque eu estou convivendo com os outros, então isso também está na minha forma de ser, como eu comentei anteriormente. uhum, E, enfim, tem sido muito, muito interessante, assim, mas também
mexe um pouco também com as próprias questões que eu não concordo, por exemplo, né? E ontem mesmo eu estava falando com uma amiga minha e ela comentou, né, que, bom, não adianta você concordar ou não, as coisas são como são. Uhum. E independente disso, dessas coisas serem ou não, né, religiosas, realmente tem coisas que a gente não pode fazer muito a não ser sentar e ouvir, né, Uhum. e decidir como lidar com aquilo para você mesmo. Mas também eu acho que essa questão do espírito, né, vou dizer agora o que eu entendo sobre, né, Uhum. compartilhar agora a minha visão. Esses dias eu estava falando com um amigo meu e eu disse que atualmente eu vejo essas coisas como uma espiritualidade materialista. Então eu não consigo, por exemplo, conceber um outro plano distante daqui, um outro lugar Uhum. distante daqui. Eu entendo essa espiritualidade exatamente como expressão dessas coisas que nós, como seres humanos, não conseguimos acessar. Então, como a gente falou sobre o som, sobre Uhum. as imagens, por exemplo, que estão em graus de ondas diferentes daquilo que a gente consegue Captar. captar. Então, eu entendo hoje a espiritualidade dessa forma. Eu nunca consegui ser ateu, por Uhum. mais que eu até Tentou. tentasse algumas vezes, mas eu nunca consegui. Eu sempre tinha um sentimento ali de alguma Uhum. coisa. E nesses últimos tempos eu tenho formalizado um pouco mais esse pensamento, né? Uhum. Dessa, dessa materialidade da espiritualidade. Até porque também, por exemplo, eu gosto muito do pensamento de Spinoza. Né? Uhum. Spinoza, ele fala sobre o panteísmo, que seria o todo divino, né? Uhum. Panteísmo, todo divino. Então, tudo que existe nesse mundo, ele é a expressão do divino, Uhum. tal como nós, tal como essas águas, essas cores e assim por diante. Uhum. Então, eu acredito que tudo está nesse plano, mas com graus de realidade diferentes umas das outras, né? Então, eu tenho ido um pouco mais por esse caminho, assim, tentado, eu acho que é uma forma de conciliar aquilo que eu tenho acesso com os Uhum. meus sentidos, com aquilo que eu penso e que eu sinto. Então, eu tô tentando encaixar uma coisa na outra ali. Tá, e você passou por um processo que é bem parecido. Eu imagino que alguém que desde a infância percebe os seus pais cultuando alguma religião, chega a um momento que se questiona, né? Uhum, Aconteceu comigo também. E teve um momento da minha vida que isso aconteceu, né? Que aí eu fui, por experiência, correr o risco de conhecer outras religiões, tal, até com medo de sobrevir sobre mim algum mal, sabe? E eu percebo que o mal, na verdade, ele tá sempre ali ao nosso derredor, uhum, na mente, sabe? Então, o mal tava dentro de mim, uhum, praticamente. Aí aquela questão onde eu me peguei pensando, pô, então tem muito mal que eu causava pra mim mesmo, uhum, né? Sendo bem redundante aqui, mas tinha muito mal que eu percebia que era eu quem causava. Autocobranças, entendeu? uhum, Autojulgamento. E, e aí, e nisso que você falou sobre a espiritualidade, né? De uma forma mais abrangente, né? Eu percebo que Deus, ou o universo, como as pessoas chamam, essa espiritualidade, ela é um. Ela é uma energia de muitos braços, ela é fluida, então ela tá o tempo todo, né, ao nosso permeando na nossa própria existência, né? Não é uhum, só um lugar, como você disse, né, alguma região celestial, alguma frequência que está distante da gente, mas o tempo todo é presente no nosso dia a dia. E a própria Bíblia fala, né, no caso a gente citou um pouco sobre a Bíblia e o livro de Hebreus, né, no capítulo 11, eles falam muito sobre a fé. E eu acho que a fé, assim, em qualquer lugar do mundo que a gente for, e você vê alguém adorando algo, só é possível através da fé. uhum, Então, e como diz Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Ou uhum, seja, a gente não vê a espiritualidade, a gente não vê a energia, a gente não vê guardiões, mestres, guias, essas coisas, entidades, mas que existem, né? Então,
Nisso, é uma coisa que também, sabe, me trouxe muita reflexão sobre o meu processo, né? E Uhum, eu acredito que no processo também de muitos que passam por isso. E é incrível como eu vejo cada vez mais pessoas. Não sei se é porque agora, né, eu tô dentro dessa caminhada, aí tem aquela percepção por conta do mundo que eu tô inserido, né? Então eu uhum, enxergo mais isso. Mas quantas pessoas, sabe, têm me procurado para falar, pô, Marcelo, eu vi que você tem consagrado a ayahuasca, eu queria saber mais. Mais pessoas têm procurado, né, entender mais as questões, até mesmo bíblicas, uhum, que às vezes a gente passa a vida inteira dentro da igreja, mas não entende algumas uhum, coisas. Antes eu não entendia, hoje eu entendo muito mais, sabe? E sobre a Bíblia, por exemplo, você falou que tem um apreço, né, sobre a Bíblia. E como que é essa sua relação com a Bíblia, com o cristianismo? Antes de falar sobre isso, só queria tocar nesse ponto que você falou, por exemplo, dos nossos pais, né, Uhum, e dessa culpa, né, que a gente carrega, né? Então, partindo da psicanálise, ela diz que nós, como seres faltantes, desde quando a gente nasce, a gente está buscando preencher esse espaço. E por nossa questão biológica também, física e tudo mais, uma das coisas que preenche esse espaço é o cuidado do outro. Então, um bebê, por exemplo, ele não sobrevive na natureza como qualquer outro bebê animal, né? Ele uhum, precisa do cuidado do outro. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai aderindo às demandas do outro para assegurar esse cuidado. E quando a gente faz coisas que esse cuidado poderia entrar em risco, por exemplo, a gente se autocobra para não perder esse cuidado, não perder esse amor do outro. uhum, E ao longo da vida isso continua se propagando, caso a gente não tanto não coloque essa questão em xeque, quanto também não descubra outras formas de ser, né? A gente vai sempre funcionar nessa lógica. E isso não se trata somente em questões da religiosidade, uhum, mas de qualquer outro âmbito assim da nossa vida. Então, às vezes é muito difícil mesmo a gente se desapegar um pouco dessas demandas que os nossos pais ou esses nossos cuidadores colocaram na gente, porque muitas vezes parece que é isso que vai nos trazer uma segurança de ser amado, de ser aceito e uhum. coisas do tipo, que é exatamente algo que praticamente todos nós estamos buscando e muitas vezes a gente não percebe que a gente está buscando isso na verdade com nós mesmos e deixamos de fazer isso, né? Agora, a questão da Bíblia, por exemplo, quando eu tinha, se não me engano, uns 10, 12 anos por Uhum, aí, a minha avó me presenteou com uma Bíblia ilustrada muito legal, muito interessante. Era de capa dura, eu lembro mais ou menos como era. E eu lembro, por exemplo, que um dia eu levei ela para a escola e a professora me deixou sair para ler a Bíblia. E eu fiquei me questionando depois se ela teria tido a mesma atitude caso fosse algum outro livro ou caso fosse, sei lá, uma revista HQ ou coisas do uhum, tipo. Porque eu acho que essa atitude dela reflete mais os ideais dela do que os uhum, meus propriamente, né? Mas enfim. Então eu li essa Bíblia que ela me deu, achava muito interessante. E mas como eu falei, né, depois de um tempo eu fui me distanciando um pouco dessas questões propriamente institucionais, eu uhum, diria, né? Mas eu acho muito interessante a Bíblia, o Alcorão. Como eu havia comentado um pouco antes aqui, né? Eu uhum, ganhei um Alcorão de um professor meu de filosofia, na época que eu estava fazendo cursinho, e foi muito legal. Eu acho que, na verdade, eu li mais do Alcorão do que da Bíblia, uhum, por causa desse presente. Mas eu acho muito interessante, assim, a Bíblia, porque, sobretudo, é um documento histórico, uhum, né? Então, ela nos traz uma visão tanto histórica quanto de saberes populares, eu vou colocar assim, uhum, de grupos daquela época que tinham uma forma diferente de lidar com as situações no cotidiano que não se referem integralmente a uma, qual é a palavra? A uma
a deixar simplesmente que as coisas aconteçam, Uhum. né? De uma forma passiva, como muitas vezes parece que é o que a gente vê hoje. Mas eram conhecimentos que eram praticados mesmo, né? Não só em relação à fé, mas em relação a uns com os outros mesmo, né? A irmandade cristã, a questão da comunidade, né? Uhum. O comunismo primitivo dos cristãos, da partilha, de pensar sempre no outro, pensar no próximo, Sim. né? Então, essa parte, assim, eu acho muito interessante. Mas como qualquer outro documento institucional, eu fico com o pé atrás Uhum. ainda. Porque, como eu disse, eu acho que muitas vezes esses documentos eles servem mais a favor dos dirigentes dessas instituições do que propriamente da religiosidade em si Uhum. mesma. Então, uma coisa que eu questiono muito, por exemplo, são sobre os evangelhos apócrifos, né? Uhum. Então, se diz que existem evangelhos de Maria, do próprio Jesus e Judas. Judas, outros personagens. Uhum. Livro Então, de Enoque também, que é exato. interessante. Então, por que esses livros não constituíram aquele que a gente chama de livro oficial, Uhum. né, da Bíblia? Porque eles entram em contradições muitas Uhum. vezes uns com os outros. Mas ainda assim, são livros que da época se diz que são cristãos. Uhum. Então, por que que hoje a gente Exclui. exclui eles, né? É, inclusive, eu mergulhei nesse mundo aí desses livros apócrifos porque são conhecimentos que por muitos anos eles vêm sendo trazidos de forma oculta, né? Uhum, Escondidos, através de instituições discretas, né? Como ordens, né? Maçonaria, os templários, Rosa Cruzes, e são conhecimentos incríveis uhum, sobre essa natureza do divino, né? Como o divino se relaciona com a humanidade. Então, assim, por que que tudo isso foi escondido, né, uhum, da gente? Por que que é considerado, olha, não leem isso? uhum, Então, eu fui meio que de curioso e realmente me surpreendi. Eu acho que é algo o que eu aprendi com os livros apócrifos foi algo que eu acredito ser mais parecido possível com Deus. olha só, interessante. Interessante. Então, assim, eu vejo que a Bíblia, embora eu considero sim, ela é um livro de muita sabedoria, um livro Uhum, para família, para qualquer área da vida. sim. Ele é um livro que ele foi construído em torno da necessidade dos romanos, Uhum, né? Que deixaram de ser aquele império, né? E se transformaram na igreja, né? uhum, Com o tempo. E aí eles foram moldando, né? Aí eu percebi que por que que depois dos livros dos evangelhos, né? Que é a biografia de Jesus Cristo, através de Mateus, Marcos, Lucas e João, o primeiro, aí tem o livro de Atos, né? Que é o de um médico, Dr. Lucas. E aí o primeiro livro das cartas para as igrejas seria de Paulo, né, que pregou para os romanos. Ele também tinha cidadania romana. Aí você uhum, percebe, né, que é lógico, embora foi estruturado dessa forma por algumas pessoas que definiram a Septuaginta, esses livros vêm para atender, para abranger para os romanos, que eram os gentios, para uhum, atender a necessidade deles. E aí isso foi sendo levado por intermédio de Roma, né, por muitos anos, ali através da igreja e dos reinos, né? E aí a uhum, gente vive hoje essa cultura na qual a gente praticamente se apropriou de uma cultura do Oriente uhum, para pregar um Deus que lidava com as pessoas daquela região, uhum, que era conhecido como aquele Deus, daquele povo, quando na verdade eu acredito que Deus sempre se relacionou com toda a humanidade, só uhum, que de aspectos diferentes. uhum, Na Índia era de uma forma, aqui nas Américas era de outra forma, uhum, né? Então a gente vê os povos indígenas falando desse Deus, como nos funiôs Ediaduá, para os Kamakamogoyó, Kichaurá, e tem tantos nomes que é dado para esse que é chamado Criador. uhum. E aí você falando disso, cara, nossa, fecha esse meu pensamento assim com chave de ouro. Muita gratidão. Sim, pode sim. O Adriano quer fazer uma pergunta. Uma pergunta, mais vocês falaram. É Uhum, interessante. Muito tempo atrás, nas palestras de um dos nossos monges lá no templo, quando vieram de Taiwan, e dentro da palestra ele
falou uma coisa que até hoje mexe comigo e para mim faz muito sentido, que é em relação ao mal que vocês estavam Uhum. falando, né? Bom, na perspectiva de Deus, então Deus é o criador de tudo. Se Deus criou tudo, se Deus é bondade, ele não criou nada ruim, ou seja, o mal não existe. O mal é a falta Do bem. do bom. Então, não existe o mal. Se você não der brecha para ele, se você não praticar, ele não vai existir. E aí isso vai de encontro com o que você falou. Tipo, eu preciso, você falou da padaria. Uhum. Poxa, eu não vou despertar nenhum sentimento que me traga ira. Uhum. Então você já trabalhou naquele momento essa energia e já jogou fora. Sim. Então você não deu espaço para que ela pudesse aparecer, mas não que ela exista em si. Né? Uhum. Não sei se ficou claro. Isso mexeu sempre muito comigo. Falei, cara, é verdade, é exatamente isso. Não existe o mal. Uhum. Ele só é a falta de algo bom. Então, se tá faltando algo bom, ele vai começar. Mas se você não deixar essa brecha, Uhum. nunca vai existir, não vai ter. Isso para mim é fascinante. Mas quando a gente. A sua pergunta saiu no áudio? Saiu. Saiu. Ah, gratidão pela pergunta. Comenta aí. Quando a gente fala que o mal é a falta do bem, a Uhum. gente tá sendo um pouco contraditório com a primeira colocação, de que Deus criou tudo. Uhum. Então, se existe uma falta, existiria também um espaço onde ele não atuou. Já que ele é todo poderoso e Faltou algo. faltou algo. Então, quer dizer, esse Deus ele não seria tão perfeito quanto se diz que é. Então, por isso que, por exemplo, eu gosto muito do Spinoza, voltando a ele, né? Para o Spinoza, o mundo é como ele é, né? A maldade que a gente vê é o que a gente considera que é mal. Uhum. Então, por exemplo, questões, vamos colocar assim, de cultura mesmo, né? Existem países onde a homofobia ainda é proibida e é vista como um mal, né? Uhum. Então, o mal, ele, na verdade, ele é mais uma coisa que a gente imagina do que propriamente é o que é. Então, É como a gente percebe. exato. Porque Faz aquilo sentido. nos afeta, né? E aquilo afeta partes que são nossas, que muitas vezes desagrada a nós mesmos. E a gente tenta negar isso, Uhum. negando no outro também, Sim. né? E, por exemplo, também essa questão dessa materialidade, né? O Spinoza, ele escreve que tem uma passagem que ele escreve como se fosse Deus, né? E ele coloca essa questão, né? Quer dizer, eu criei você tal como você é. Uhum. Como você poderia se sentir culpado por sentir as coisas que eu coloquei em você? Então, se você sente raiva, se você sente angústia, por que isso seria um pecado se você só está sendo aquilo que eu te criei para ser? Então, por isso que, voltando um pouco lá atrás na nossa conversa, eu acho que é mais o que você faz com isso do que a coisa em si mesmo. O que aconteceu. Exato. É mais o direcionamento que você dá para isso do que a coisa em si. Porque a coisa em si não é nada. Mas a gente dá sentido para as coisas. Sim, inclusive dentro do seu comentário e também o do Adriano, a observação do Adriano, a gente vê uma fala de Jesus, né? Que, poxa, assim, que pessoa, né? Uhum. E ele fala assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. É disso, é o que eu tô olhando, como é que estão as lentes, como é que tá a ótica, né, da minha visão. Eu tô olhando só porque a menina tá atrasada ali, não conseguiu passar o cartão do cliente que estava na minha frente, tinha outras pessoas conversando. Então eu comecei sim a observar isso, mas aí eu troquei as lentes. Eu falei, poxa, isso aí pode estar me livrando de algo ali na frente, entendeu? E vai dar tudo certo. E deu. Sabe? Então é literalmente aquilo que a gente. Não é o que fazem, não é o que fazem com você, e sim o que você faz do que fizeram com você. Exato. Então isso causa uma grande diferença, sim. A gente está indo para os últimos minutos da nossa gravação. Eu queria pedir para você, gentilmente, se você pode recitar aí um dos seus versos aí, dos seus pensamentos, por gentileza. Com certeza. Eu vou só buscar alguma coisa aqui. Só é difícil pensar agora no quê. Enquanto você vai pensando, eu vou aqui agradecendo a essa galera que tem sido família aqui do podcast Salada Mista. Às vezes eu encontro com as pessoas, né, dentro do ciclo que a gente sempre convive.
a galera que também já é ali conhecido, né, do canal Salada Mista. A galera vem agradecer, falar do vídeo, comentar. A gente tá gravando stories também. Tipo assim, muita gratidão mesmo. Você faz parte disso aqui. Peço para que você deixe, né, o seu like, que você contribua com esse canal. Se possível, se inscrevendo, enviando esse vídeo para alguém. A sua interação é muito importante mesmo. E gratidão para todos vocês, né, que tem também dado o apoio lá nos comentários, viu? Eu tenho visto, aos pouquinhos estou respondendo. E agora nós vamos para esse momento tão bacana que é conhecer os pensamentos, né, aqui desse nosso irmão. Eu acho que é justo compartilhar aquilo que nos trouxe até aqui, né? Na verdade, Uau. esse texto eu havia lido no nosso último encontro, né? Da ayahuasca, consagração, que foi o que abriu as portas para esse nosso encontro hoje. Uhum. E como eu havia comentado lá, né? Compartilhando aqui também, eu escrevi esses pensamentos no momento de dor mesmo. Uma pessoa muito querida havia feito a sua passagem, mas o que estava me doendo mais naquele momento não era tanto essa passagem, mas exatamente a forma como nós lidamos com a vida. Uhum. Muitas vezes a gente deixa esses encontros, essas vidas passarem. Os estoicos, eles diziam que todas as vezes que você amar alguém, você deve dizer para ela: essa é a última vez que nós estamos nos vendo, Uhum. porque amanhã já seremos outros, né? Não seremos os mesmos nunca mais. Então, acho que a gente perdeu um pouco disso, tanto por causa desse sistema, de novo, né, que a gente vive toda hora pedindo pra gente produzir algo e Uhum. pensar no amanhã e fazer jus ao nosso tempo para aproveitar ele ao máximo. Só que na verdade a gente não tá aproveitando, né? A gente só tá gastando esse tempo. Uhum. Então, depois que eu escrevi isso, eu percebi que eu estava escrevendo mais para mim e sobre mim mesmo do que propriamente essa passagem dessa pessoa Uhum. querida. Enfim, Uau. vamos lá. Como tudo que eu escrevo, não há título. Uhum. O título fica a cargo daqueles que escutam. E tu, ó criança, que fizeste de seu tempo? Que fizeste enquanto estavas aqui? Valeu a pena? Sua vinda, sua chegada, sua passagem? Por acaso viu o que estavas à sua volta? Vamos, olhe, olhe para o lado. Não há como cair deste mundo, mesmo e apesar dos muitos e inúmeros abismos profundos. E apesar de tudo, de todas as tragédias pela qual passamos, talvez a que mais incita o questionamento é: por que não aprendemos? Não nos resta muito tempo. Ao contrário, sempre falta muito tempo. Sabemos que a vida é um sopro, uma linha tênue que atravessa o nada. O que nos resta? Sobrevivermos? Uma revolução, em outros termos? Dia a dia, nos lançando no mundo com ou sem medo. Pois já são velhas as dúvidas e as profanações, as promessas e desilusões, de homens e deuses que apareceram e desapareceram, levando nossas esperanças e riquezas, por algum motivo que a ciência ainda não descobriu. Encontramos a falta onde não há e enchemos vazios de coisas que não lhe cabem. Sem que ninguém tenha nos ensinado, há algo de nossa natureza que nos empurra para todos os lados e para nenhum lugar. Um ímpeto cuja finalidade é se realizar. Talvez por isso, quando me pergunto o que fazer, a resposta é sempre uma e a mesma: continuar. É isso. Uau. Vou replicar aqui os aplausos de quando a gente ouviu esse poema, né? Era uma roda, acho que estávamos ali umas 50 50 pessoas, pessoas. no meio uma fogueira, uma noite
de um céu estrelado lindo, quando o Gui trouxe o Gui, perdão, quando o Guto trouxe esse poema maravilhoso, e ali teve muitos aplausos, com certeza foi muito bom pra gente, e foi que realmente nos conectou. Bom, gratidão, viu, pela sua contribuição. E eu que agradeço Nossa, demais. cara, assim, foi um aprendizado imenso, sempre aprendo um pouco com você, um pouco mais com É você. recíproco. E eu espero que vocês também tenham gostado. Se você gostou, deixa sua mensagem pro Guto, que eu vou transmitir para ele, com certeza. Eu tô fazendo isso com os demais convidados. Quando eu vejo o comentário, eu tiro um print e mando para os meus convidados. E não vai ser diferente também com o Muito Guto. massa. Gratidão, Guto, pela Eu sua que agradeço presença. muito. Gratidão, Dri, pela sua participação. É sempre bem-vinda. E gratidão a todos vocês. Então, não esquece, gente, ativa lá o sininho para quando chegar um vídeo novo no canal, vocês aproveitarem e estarem sempre atualizados. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E vamos marcar a segunda, né? Segunda visita, para a Vamos, gente com ter mais certeza. tempo. É um papo tão rápido, tinha tantas coisas que eu queria aprofundar, mas vai ficar para o próximo vídeo. Nós faremos Valeu, muito. Valeu muita mesmo. gratidão, irmão. Valeu, tamo Gratidão junto. imensa.